Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para participarem da sessão solene em homenagem ao Comitê para a Democratização da Informática do Distrito Federal e entorno, proposta pela excelentíssima senhora deputada Érica Cocai. Encontra-se à mesa para presidir os trabalhos Sua Excelência, senhora Presidenta da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa de Leis, deputada Érica Cocai. Bom, eu gostaria de desejar uma boa tarde a cada uma e cada um de vocês, dizer que é um prazer imenso esta casa abrir as portas para que possamos aqui estar fazendo uma homenagem ao Comitê para a Democratização da Informática do Distrito Federal e entorno. E gostaria de chamar para compor a mesa o senhor presidente do Comitê para a Democratização da Informática do Distrito Federal e entorno, Marco Iane Roberto. Convidar a senhora vice-presidenta do Comitê de Democratização da Informática do DF, Vera Maria Valente Glória Ferreira Chemin. Vice-presidente do CDI, Glória Ferreira Chemin, prazer tê-la aqui. Convidar a assessora da diretoria do CDI do DF, Vera Maria Valente Carneiro. Convidar o presidente da Associação de Educação, convidar a presidenta da Associação de Educação do Homem de Amanhã de Brasília, ABRA, parceira do CDI com a segunda Escola de Informática e Cidadania, a nossa querida Wanda Mendes Maciel. Convidar a presidenta do Instituto Felipe de Lyon, parceira do CDI-DF, com a quinta Escola de Informática e Cidadania, a Vitória Garófalo. Convidar a representante da Embaixada da Finlândia e parceira do CDI-DF, Berenice Maria da Silva. Convidar o diretor da Politec Solidária, ex-presidente do CDI-DF, Felipe Riso Oliveira. Agradecendo imensamente a todos que aqui estão compondo a mesa, gostaria de convidar todas e todos para que, na medida do possível, pudessem se colocar de pé para entoarmos o hino nacional. Oh
O Comitê para a Democratização da Informática no Distrito Federal e em torno é uma organização não governamental criada em 1999 por um grupo de voluntários nos moldes do CDI Matriz. A sua proposta é colocar a informática, a tecnologia de informação ao alcance das populações de baixa renda do Distrito Federal e em torno, tendo em vista 2 objetivos: promover a inclusão social por meio da capacitação para o mercado de trabalho e despertar a consciência de cidadania para o pleno exercício da democracia. Eu não posso esquecer que, ao conhecer os índios tucanos aqui no Distrito Federal, os índios tucanos que moram na Amazônia e que estavam com um processo de inclusão digital promovido pelo IBICT no meio da floresta amazônica. Os índios tucanos estiveram aqui, alguns deles, para fazer um curso de capacitação. E eu lembro das palavras de um cacique que dizia: a gente que pensava que o mundo era tão grande, nós percebemos de repente que o mundo não é tão grande, que o mundo é pequeno, e que a gente consegue, no meio da selva, entrar em contato com todo este mundo, para além de ofertar os nossos próprios produtos. Então, a percepção de mundo, não de um mundo grande, não de um mundo que pudesse ser inacessível, mas de um mundo que se pode percorrer todas as suas entranhas, todas as suas dobras, toda a sua riqueza, chegava ao meio da selva amazônica pela inclusão digital. Isso hoje. Mas em 1999, nós não tínhamos a informática tão acessível, a tecnologia de informação, como temos hoje, inclusive. Mas tínhamos um comitê de democratização da informática, que ousava desbravar terras nunca antes ocupadas ou percorridas, para levar a tecnologia da informação a quem não tinha acesso a ela. Democratizar a informação, democratizar o diálogo, democratizar o saber, democratizar, empoderar segmentos da população brasileira que por muito tempo foram vítimas de uma sociedade tão cindida por tantas casas grandes e senzalas. E juntamente com o aprendizado da informática, aqueles que tiveram acesso aos CDIs são incentivados a refletir sobre a realidade social em que vivem. Portanto, não se trata apenas da inclusão digital, mas a inclusão na lógica e na consciência de que somos sujeitos e somos sujeitos de direitos, posto que somos seres humanos. Aos que se capacitarem para o mercado de trabalho, adquirem também a consciência de seus direitos e deveres de cidadãos e conhecimento sobre temas fundamentais para a democracia, como direitos humanos, ecologia, educação e o exercício da não-violência. Não-violência que significa encarar o outro semelhante em direitos, porque todas as vezes que subalternizamos outro ser humano nos seus direitos e na sua condição humana e roubamos ou ferimos a sua dignidade humana, estamos sendo violentos. Porque negamos o que parece óbvio, mas é desrespeitado cotidianamente. O fato de que a humanidade é uma só, com várias etnias, várias faixas etárias, mas a humanidade é uma só. Além da capacitação para o mercado de trabalho, ainda as turmas voltadas para o público infanto-juvenil,
de 6 a 13 anos, cujo objetivo é a familiarização das novas tecnologias pelas crianças e adolescentes, grande parte de baixa renda. Dessa maneira, essas crianças atingirão a idade adulta tendo os conhecimentos essenciais na atual sociedade da informação em que vivemos. Não há a exclusão social através do não acesso à informação e à tecnologia da informação. Prepara-se o profissional para ser competente no trabalho e socialmente responsável dentro de sua comunidade. Educa-se o cidadão, disposto a colaborar na construção de estruturas políticas, econômicas e sociais mais humanas e mais justas. Com estes objetivos, o CDI articula parcerias para a capacitação de recursos e de equipamentos de informática e reúne voluntários para a capacitação dos educandos e acompanhamento das escolas de informática e cidadania. As escolas foram criadas com o objetivo de colocar a informática ao alcance de toda a população, da população de baixa renda do DF entorno. Atualmente estão em funcionamento 38 escolas, inclusive no complexo da Papuda, e 5 escolas no entorno, em Formosa, Planaltina, Cristalina e Buritis. Além disso, o objetivo também é fazer com que essas pessoas tenham a vivência da cidadania, dos direitos e deveres e promovam ações, utilizando as ferramentas de tecnologia da informação e comunicação, como o computador e a internet. O CDI-DF oferece as instituições que abrigam as escolas, assessoria técnica, capacitação inicial e capacitações continuadas para os educadores e os coordenadores das escolas de informática e cidadania. Hoje, o CDI conta com 64, o CDI-DF conta com 64 educadores e coordenadores. Ainda o auxílio no desenvolvimento de metodologias e currículos específicos para diferentes grupos, em especial as crianças e adolescentes com idade entre 6 e 13 anos. É preciso universalizar o acesso. Ao mesmo tempo, é preciso fazer os recortes das subjetividades e das identidades tão colocadas em perigo no momento em que se busca rotular e padronizar a riqueza e esta condição humana. Além do compromisso de promover a inclusão digital, o CDI tem a preocupação de oferecer a vivência da cidadania para a comunidade de baixa renda do DF entorno. Então, portanto, nós temos uma experiência que, através do acesso à tecnologia de informação, nós possamos ir reconstruindo uma lógica tão abalada e ferida na nossa sociedade, a lógica da cidadania. E, para além da lógica da cidadania, a lógica dos direitos humanos, que vai além da cidadania, porque significa lidarmos com a dignidade humana, independente de quem somos. Portanto, nós estamos aqui, no dia de hoje, nestes 11 anos de existência do trabalho do CDI no Distrito Federal, existência de um CDI que capacita, que instrumentaliza, que dá consciência de direitos. Nós estamos nesta casa, no dia de hoje, agradecendo a este grupo de voluntários que, em 1999, decidiu trazer para o Distrito Federal os comitês de democratização da informática. Nós estamos rendendo as nossas homenagens, esta cidade, a mais desigual de todo o Brasil, ao CDI, DF e entorno, porque através da sua ação, que cria frutos, que se propaga, nós, com certeza, temos uma sociedade onde se sinta o cheiro de democracia, onde se sinta o cheiro de cidadania, uma sociedade mais justa e mais igualitária. Por isso, no dia de hoje, estamos homenageando, nesta sessão solene, ao CDI, DF e entorno, e dizendo:
vida muito longa para os comitês de democratização da informação, da informática, aqui no Distrito Federal e no entorno, para que possamos, inclusive, quebrar a lógica do ser, saber e poder, para que possamos quebrar a lógica do saber concentrado como instrumento de poder opressor e possamos construir a lógica, que é a do CDI, do saber a serviço da cidadania, do saber a serviço de uma nova sociedade. Por isso, os comitês de democratização da informática, que levam a informação e a transformam em instrumentos de libertação, nossas mais profundas homenagens. E ainda que tenhamos uma política de inclusão digital, assumida pelo Estado muitas vezes, os CDIs são insubstituíveis, porque não é só a inclusão digital, não é só o acesso à informática, não é só a capacitação, é muito mais que isso, é diálogo de humanidade e diálogo das máquinas e da informática servindo a esta humanidade. Por isso a nossa alegria ir o nosso profundo agradecimento ao CDI, que faz história não apenas no que diz respeito à informática, faz história para além da tecnologia de informação, para além da informática, faz história na construção da própria vida. E para dar continuidade a esta sessão solene, que está sendo transmitida ao vivo pela internet, no site da Câmara Legislativa do Distrito Federal, www.cl.df.gov.br e pelo canal 9 da NET, e será retransmitida de acordo com a programação da emissora para dar continuidade a esta sessão solene. Eu gostaria de passar a palavra, nesse momento, ao diretor da Politec Solidária, ex-presidente do CDI-DF, Filipe Riso Oliveira. Boa tarde, cara deputada, todos da mesa. É um prazer, uma honra estar aqui nessa sessão solene, falando sobre o CDI, que é uma casa para mim desde muito tempo. É um prazer e é uma vitória, uma satisfação ver que depois de tanto tempo o CDI continua ativo e com sua importância dentro desse cenário do Distrito Federal. Realmente, há 10, 11 anos atrás, esse tema não era tão caro, ainda haviam poucas pessoas que tinham essa preocupação, dentre elas, principalmente Dona Glória e Dona Vera, que, fundadoras como são, né, merecem todo o nosso júbilo, nossos parabéns. Brasília tem uma característica importante, de ser uma capital que tem o privilégio de ter uma grande parte da sua população já incluída digitalmente. E nós, no CDI, sempre entendemos isso como, de fato, um desafio ainda maior, porque eu acredito que Brasília ela possa e deva ser um exemplo para todo o país, não desmerecendo qualquer outra cidade. Existem cidades pequenas que hoje podem estar evoluindo numa velocidade maior devido até ao seu tamanho, sua população, mas Brasília ela tem uma vocação grande que deve ser cumprida de ser a primeira capital completamente, 100%, que tenha 100% da sua população incluída digitalmente, sendo exemplo para o Brasil e para o mundo. Isso é capaz, isso é possível de que aconteça, e com o apoio da Câmara, que isso se torne uma discussão perene e permanente aqui,
que a gente realmente consiga, com o apoio de todos os voluntários, como sempre foi a característica do CDI, levar Brasília para esse patamar. Então, obrigado, é um prazer novamente, Diego, estar aqui, e parabéns a todos. Boa tarde. Obrigada, Felipe. E gostaria de passar a palavra nesse momento à representante da Embaixada da Finlândia e parceira do CDI-DF, Berenice Maria da Silva. Excelentíssima deputada Érica Cocai, senhores membros, boa tarde a todos. Estou aqui de ordem do embaixador da Finlândia, Sr. Ilpo Manninen, que infelizmente não pôde comparecer devido a compromissos anteriormente assumidos, e para dizer que a Finlândia é parceira do CDI há 5 anos, e um dos referenciais foi no dia 21 de setembro de 2008, quando, em solenidade do CDI, o embaixador da Finlândia plantou uma árvore típica do Cerrado, dando início ao Dia Internacional da Árvore, do plantio, desculpa, Dia Internacional do Plantio. Esse projeto é um projeto de uma organização finlandesa de nome ENO. E eu não tenho muito a falar, é só mais representando e dizer que, infelizmente, o embaixador não pôde comparecer. Obrigada a todos, parabéns ao CDI e boa sorte. Obrigada, Berenice. Eu gostaria de agradecer e anunciar a presença da Nantanri Osório, que é presidente da Ação Social do Planalto, vice-presidente da Fundação Atos Bucão, e uma defensora de tudo que diz respeito à democracia, à cidadania, enfim, todos os grandes movimentos de defesa desta cidade e dos seus habitantes. Conta com a Nantanri Osório, presidente da Ação Social do Planalto e vice-presidenta da Fundação Atos Bucão. Da Carla Osório Neto, que é curadora do Espaço Cultural Contemporâneo, ECO, do Baltazar de Araújo Maciel, técnico informática, do Valder Rodrigo, coordenador da ONG Cataventos, da Diva Maria Osório, diretora do Espaço Cultural Contemporâneo, ECO, da Antônia Francisca de Souza Ferreira, supervisora do Lar Fabiano de Cristo, Andréia Nascimento, coordenadora da Cidadania do Instituto Amigos do Vôlei, do Carlos de Silva, instrutor, do Menandro de Carvalho Rodrigues, educador, agradecer a presença de todas e de todos, do Leandro Pereira dos Santos, educador também, da Carla Gomes dos Santos Oliveira, educadora, e da Ana Lúcia Aparecida da Silva, educadora e instrutora de informática. É um prazer imenso tê-los aqui no dia de hoje. E passar a palavra nesse momento à minha colega de profissão, a senhora presidenta do Instituto Felipe de Leon, parceira do CDI-DF com a 5ª Escola de Informática e Cidadania, funcionária da Caixa, como eu. Então, portanto, um prazer imenso tê-la aqui, Vitória Garófalo. Boa tarde a todos. Me sinto honrada em comparecer a este evento, mas acho que a nossa participação é uma obrigação de todos nós. Fazer o bem para o bem pelo bem é uma obrigação de todo cidadão, não é nenhuma virtude. Todos nós temos condição de nos ajudarmos uns aos outros.
basta querer. Achar que nós não temos condições, temos sempre, desde que quisermos. E nós todos podemos nos ajudar, porque aquele que começa a pensar em ajudar os outros, está ajudando a si mesmo. Então é isso que nós temos que ter sempre em mente, que todos podemos estar unidos e precisamos cada vez mais nos unir. É necessário isto. Cada um pode fazer uma pequena parte. Quando eu ouço falar sempre em direitos e deveres, eu inverteria isto. Eu diria primeiro dever e direito. Todos precisamos primeiro cumprir o nosso dever para ter direito. Muitas vezes nós nos esquecemos disto. Exigimos às vezes o direito e esquecemos de cumprir os nossos deveres. E o dever de cada um de nós é exatamente ajudar-nos uns aos outros. Isto é muito importante. Na nossa vida, nós sempre temos possibilidades. Achar, mas eu não tenho meios, ou quando eu me aposentar, ou quando eu fizer isto, fizer aquilo. Comece agora, não espere para depois. Sempre há uma possibilidade de se ajudar, de qualquer forma. E inclusão digital hoje em dia, no nosso tempo era, você tem que aprender primeiro a datilografia para poder ter um emprego. Eu comecei a escrever a máquina elétrica em 1948. Entrei para a Caixa em 58. Me aposentei em 81, depois de 31 anos de serviço só. E não parei, não continuo não parando, para poder ajudar cada vez mais aqueles que necessitam. Nós temos que entender isto. Quanto mais nós trabalhamos, mais nós nos sentimos jovens. Vou completar 81 anos, não sinto esses 81 anos. Porque a minha mente está sempre elaborando mais novidades para poder ajudar os outros. Lá no Instituto nós começamos com 7 crianças, hoje temos 500 crianças. E esperamos ter mais ainda. De que forma? Deus vê, Deus provê, não sei como. Mas a gente vai à frente. A escolinha de informática começou em 2000. Logo no começo de 2000, nós começamos com a escolinha de informática. Hoje, temos 2 salas de informática, uma no Instituto e outra na escola. Precisamos de mais instrutores. Precisamos, na nossa região, que é uma região rural, precisamos de transporte para levar as pessoas a fazer aula, a ter aulas. Porque a pessoa, às vezes, fazer 5, 6, 10 quilômetros a pé, debaixo de chuva, de sol, às vezes fica difícil. Nós entendemos isto. Estamos batalhando para ver se conseguimos um transporte. Mas, enquanto isto, as crianças, nós sabemos hoje que a criança de hoje, com 2 anos, já chega na frente de um computador e já começa a dedilhar lá, coisa que muitas vezes o adulto demora muito. Mas porque eles estão na época deles. A criança de hoje está na época dela. Nós temos que entender isto. E temos que acompanhar a criança de hoje. Porque ela muitas vezes nos ensina. E nós precisamos entender isso, que a criança muitas vezes ensina mais do que se imagina. Vamos nos ajudar. Vamos fazer com que todos tenham este acesso a essa digitação. Eu vou até dizer sinceramente, eu ainda não tive tempo de chegar perto do computador para aprender. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Mas eu faço questão que as crianças aprendam, porque elas estão na minha frente, elas é que vão me conduzir. E eu faço votos que muitos mesmo, possam atingir esse estágio. E que haja muitos voluntários. Que cada um tenha a boa vontade sempre de vencer. Porque todos venceremos desde que unidos. Muito agradecida. Queria agradecer a dona Vitória de Carófalo,
que, pelo que eu soube, comprou um espaço para montar ou para ter a sede do Instituto e ali oferece os cursos de informática e entre outras coisas. Parabéns. Se você quiser fazer uma visita. Gostaria muito de conhecer. Saiu da sua casa, do seu espaço no Lago Sul e foi para a Planaltina de Goiás para ali adquirir uma área e levar o Instituto para lá e criar o Instituto e oferecer os cursos de informática. Porque máquina de datilografia também, na minha época, não adianta mais não. Mas a minha continua lá funcionando. E oferece os cursos de informática, mas continua na máquina de datilografia. A minha sim. Bom, um prazer imenso tê-la aqui. Passo a palavra agora para a presidenta da Associação de Educação do Homem de Amanhã de Brasília, a ABRA, que é parceira do CDI com a segunda Escola de Informática e Cidadania, a nossa querida Wanda Mendes Maciel, que faz um trabalho digno de orgulho de todos que moram em Brasília. Excelentíssima senhora deputada Érica Cocai, senhoras e senhores, boa tarde. É com muito prazer, né, e uma honra para nós estarmos aqui representando a ABRA nesse evento onde o CDI está sendo homenageado pelos seus trabalhos, 11 anos de trabalhos aqui em Brasília, né? Nós temos uma parceria com o CDI desde 2000 e durante todo esse tempo nós trabalhamos em, digamos, perfeita harmonia com o CDI, porque a filosofia do CDI é a mesma filosofia da ABRA, trata-se da cidadania desses adolescentes que nos procuram, né? Então, essa parceria, ela já gerou mais ou menos 1.000 adolescentes capacitados. Dentre eles, aproximadamente 40% estão integrados no mercado de trabalho, quer dizer, isso atualmente, porque em 2000, né, de 2000 para cá, há muitos adolescentes que já têm os seus cursos superiores, enfim. E o resultado do nosso trabalho, dessa parceria com o CDI, nós temos aqui representado, que é pelo Wilson. O Wilson foi um aluno da ABRA, né, e ele se sobressaiu, né, como alguns adolescentes, e foi convidado pelo CDI para fazer um curso de capacitação. Logo em seguida, nós ficamos sem instrutor de informática e o Wilson foi para a ABRA e está até hoje desempenhando um trabalho que realmente só com uma capacitação feita dentro dos moldes que são feitos pelo CDI e dentro da filosofia da ABRA que poderia ter esse resultado. Bem, então eu queria agradecer muito a nossa parceria com o CDI e dizer que nós esperamos permanecer assim sempre, né, junto com vocês, trabalhando por esses adolescentes e integrando-os ao mercado de trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Wanda. Prazer tê-la aqui de novo. E passar a palavra, nesse momento, à vice-presidenta do CDI-DF, a senhora Glória Ferreira Chemin. O vídeo é na fala do Marcos. Aí não é para... Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse momento. E como já falaram do CDI, da importância da democratização da informática, do trabalho social que nós desenvolvemos, do exemplo aí da dona Vitória, de outras tantas que comentaram, eu gostaria mais de relembrar a história do CDI, mas agradecendo também os nossos voluntários,
porque o CDI sempre trabalhou com voluntários, os nossos presidentes. Então, no início do CDI foi um trabalho assim um pouco árduo, mas nós tivemos a felicidade e a sorte de sempre encontrarmos pessoas com a visão de ajudar o próximo. A exemplo da Dona Vitória, que foi uma das nossas primeiras parceiras, e outras tantas, as entidades parceiras que trabalham conosco, com o CDI, que é onde cediam as escolas de informática. Então, essas entidades, as pessoas, os voluntários, os presidentes que nós tivemos, a exemplo do Felipe e agora do Marco, que são pessoas que se envolveram, que entraram de coração nesse projeto. Então, esse momento eu gostaria de agradecer, especialmente as pessoas, os educadores, os nossos educadores que há anos estão conosco, a exemplo do Walter, que está desde o início das nossas primeiras escolas. Então, nós temos, assim, pessoas que vestiram a camisa do CDI, realmente se dedicaram e se dedicam a levar o conhecimento da informática e cidadania às comunidades. Então, a minha palavra é mais de agradecimento a todos que estavam e estão até o momento. Nós temos educadores que foram alunos. Exemplo, eu esqueci o nome que estudou no Bacen, era um garoto, hoje em dia está é educador e técnico de informática. Então, a gente tem conhecimento, vê que o trabalho das pessoas é que fazem o sucesso da entidade. Então, o nosso trabalho CDI, nós tivemos sempre a felicidade de encontrar pessoas envolvidas com a nossa missão, que é o conhecimento da informática e cidadania. A todas essas pessoas, o nosso agradecimento. Muito obrigada. Obrigada, Glória. Gostaria de agradecer e anunciar a presença do Dorival Brandão, que é assessor do gabinete do deputado Paulo Tadeu. Prazer tê-lo aqui. E repetindo que nós temos, essa audiência está sendo transmitida ao vivo no site da Câmara, www.cldf.gov.br e canal 9 da NET. Ela será retransmitida tanto no site quanto no canal, de acordo com a programação da emissora. Mas nós vamos estar encaminhando depois um CD com esta audiência para cada um dos que compõem a mesa. E nesse momento eu gostaria de convidar todas e todos para que nós pudéssemos ver um vídeo sobre a história do CDI aqui no Distrito Federal. É a retrospectiva dos 10 anos de atividades do CDI. Deixa eu levantar. Nós estamos vivendo uma nova era, a era do conhecimento e da informação. 79% dos habitantes do nosso planeta são excluídos digitais. Não têm acesso a computadores nem internet. Nas favelas, você encontra pessoas que não têm acesso ao computador. Até que elas veem um computador, mas não sabem como interagir e o que esse computador traz de bom para a vida deles. Nós ensinamos a pessoas de baixa renda a usarem a tecnologia para transformar as suas vidas e as suas comunidades. É bastante complicado ser nascido e criado dentro de uma comunidade que é dominada pelo tráfico de drogas e onde você o tempo todo eu vi as portas do mundo se abrindo para mim como uma oportunidade muito grande, né? Pois além da técnica e informática, vários outros assuntos eram discutidos dentro de sala de aula. Nós começamos com a nossa escola no Morro dos Macacos há 14 anos atrás. Replicate this almost regardless of nationality or region. If you can give people the access and the training, then they can use the computer to get information and beyond that, to make a living. It has immense possibilities. Se eu tivesse que botar esse dentro, eu estava morto.
Bom, enquanto as imagens vão passando, nós vamos dar a palavra nesse momento, com muito prazer, com muito orgulho, ao presidente do Comitê para a Democratização da Informática do Distrito Federal e Entorno, CDI/DF, Marcos Iane Roberto. Boa tarde. Obrigado a todos pela presença, principalmente para a deputada Érica Cocai, para nos hospedar nesta Câmara dos Deputados, neste plenário, para homenagear 10 anos do CDI. Queria até convidar a deputada para entregar esse certificado de amiga da inclusão digital e amiga do CDI-DF. Nossa, foi um grande prazer ser recebido pela deputada neste evento. Vocês sabem a luta que a gente leva todos os dias para manter essa instituição funcionando. Foram 10 anos, assim, nada fáceis, mas foram 10 anos realmente trabalhados com muita satisfação e com o prazer de ver principalmente vocês, educadores, trabalhando nas escolas e levando esse projeto para frente. O CDI, como foi falado, atua aqui em Brasília, tentando procurar regiões de atuação dentro dessa cidade tão desigual, não? Com pontas. Vocês viram uma imagem, um gráfico, onde é mostrado que as regiões administrativas do Lago Norte e do Lago Sul têm uma porcentagem impressionante de inclusão digital. Mais de 90% das residências têm computador, estão ligadas na internet, têm acesso à internet, enquanto tem outras realidades fora do plano piloto, como na cidade de Itapuã, no Riacho Fundo, onde esses números caem por valores que ficam bem abaixo da média nacional e se comparam realmente, talvez até com essa situação extrema. São pequenas aldeias, tipo aldeias indígenas dentro do território do DF, em um ambiente totalmente excluído digitalmente. Então, o desafio do CDI é de continuar esse trabalho para tentar amenizar essas diferenças que existem dentro da sociedade brasiliense, para tentar ajudar as pessoas para ter um maior acesso aos computadores, ser mais incluídas nessa nova realidade da informática. E tudo isso só acontece graças ao trabalho de vocês. Estou vendo com prazer essa participação dos nossos educadores neste evento. Eu sinto o máximo do respeito para o vosso trabalho. Acho que são vocês que estão realmente nesse momento levando a bandeira da inclusão digital e fazendo que esse trabalho realmente aconteça. E queria logicamente aproveitar para agradecer todo mundo que participou deste evento e torcer que essa oportunidade que a gente teve de mostrar um trabalho, ser reconhecidos pela Câmara dos Deputados do DF, também nos ajudem para angariar mais recursos e conseguir mais parcerias. O CDI, nesses 10 anos, contou praticamente somente com o apoio de empresas brasileiras e organizações internacionais. E tudo isso foi graças a um projeto que foi levado à frente no máximo da transparência, no máximo da legalidade, sempre prestando contas de uma forma límpida e transparente para a sociedade brasileira. Mas volto a agradecer novamente a todos vocês, a equipe que permitiu que este evento fosse realizado, Andrea Portugal e todo mundo que participou deste evento. E novamente a Dona Vera e a Dona Glória, sem elas a gente não teria CDI-DF e não teria um projeto de inclusão digital que até hoje atendeu mais de quase 60 mil pessoas no Distrito Federal. Então, um número relevante, um número principalmente relevante se a gente pensa a qualidade e o empenho que a gente coloca no trabalho da ensino da informática e da cidadania. Obrigado a todos vocês. Para pelo menos mais 10 anos de atividade. Obrigado.
Eu queria agradecer ao Marco e dizer da minha alegria e da alegria desta casa de termos a oportunidade de realizarmos essa sessão solene. E dizer que ela não teria se realizado sem a colaboração do Hugo e a colaboração da Andréia Portugal. São funcionários do CDI, têm uma dedicação a esta bandeira, que significa, através da democratização da informática, democratizar a vida e a sociedade em todos os sentidos. Nós queremos dizer que os resultados do trabalho do CDI são absolutamente mensuráveis. Nós vamos ver que onde existe o trabalho do CDI, dos comitês de democratização da informática, nós temos uma ascensão social significativa. E nós temos uma abertura ao mercado de trabalho, ao empoderamento, temos cindido ou rompido os muros da exclusão social de forma absolutamente nítida. Por isso, nós acreditamos que esses resultados vão alimentar a expansão do trabalho do CDI aqui no Distrito Federal, no entorno e em todo o Brasil. Inclusive com a expansão das atividades e com a incorporação de uma demanda crescente de adolescentes ou jovens com antecedentes de conflito com a lei, de pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, ou seja, um verdadeiro universo de inclusão à vida através da democratização da informática. Nós temos que, nesses 11 anos, do público infantil à terceira idade, com atuação em comunidades de baixa renda, em bolsões ou em ilhas, aqui no Distrito Federal, como disse o Marcos, nós tivemos o atendimento de 55.659 educandos, dos quais 35.328 já receberam certificados. 35.328 já receberam os seus certificados. Nós temos, então, um exemplo a ser seguido de consciência cidadã. Eu lembro, de forma bastante clara, quando se criou o CDI. Era uma ideia, era um sonho, o CDI. E ele foi precursor, na minha avaliação, de vários programas de inclusão social que existem hoje no Distrito Federal e no país. Vários programas de inclusão social, não a inclusão em si, mas a inclusão como meio de inclusão social. Vários programas de inclusão digital tiveram como exemplo o próprio CDI. Então, portanto, esta casa tem um orgulho imenso de ter, na tarde de hoje, realizado esta sessão solene para homenagearmos o CDI do DF e em torno. Mais um minuto. O senhor pode falar 10 minutos, 15 minutos, quantos minutos quiser nesta sessão, para o Marco. Eu queria, antes de encerrar, somente rapidamente convidar os parceiros para entregar o certificado de amigos da inclusão digital. Gostaria de convidar a representante da Embaixada da Finlândia para receber o certificado. Obrigado. A dona Vittoria Garofalo, do Instituto Filipe de Lyon. A senhora Wanda, da ABRA, presidenta da ABRA. Obrigado. A senhora Antônia, da Lar Fabiano de Cristo.
o representante do Seconse, não sei se vai ser o Fábio, insomma. Obrigado, Fábio. E o Valder, representando a Catavento. Ah, acabou de sair. Ok. Muito obrigado, novamente. Obrigada, Marco, e a todos e todas que contribuíram com a existência do Comitê para a Democratização da Informática do DF em torno. As nossas homenagens à direção, aos educadores, aos coordenadores e a toda a rede de parceiros e usuários que fazem do CDI o Comitê de Democratização da Informática, fazem dele um centro de cidadania, construção de cidadania e de excelência em informática, ou seja, a informática enquanto meio de inclusão social e de mergulho na própria vida, na sua essência, com centralidade na condição humana. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Felipe, que aqui esteve conosco, diretor da Politec Solidária, agradecer a presença da Berenice Maria da Silva, agradecer a presença da Vitória Garófalo, que vendeu tudo o que tinha e foi para a Planaltina de Goiás, e ali instalou o Instituto e os Centros de Inclusão parceira que é do CDI. Agradecer a Wanda Mendes Maciel, que aqui esteve, que aqui está conosco e já esteve tantas outras vezes com o trabalho que desenvolve na Abra, a Vera Maria Valente Carneiro, agradecer a Glória Ferreira Chemi e ao Marco Iane Roberto, que aqui... Esse mesmo nome, né? Falei certo, né? Fala certo. Falei absolutamente certo. Ao Marco Iane Roberto, que é presidente do Comitê para a Democratização da Informática. Agradecer muito a presença de cada um e cada um de vocês que estão conosco aqui neste momento e, mais uma vez, está dizendo que se não tivéssemos a colaboração de tantos companheiros, dentre eles o Hugo e a Andréia Portugal, não teríamos condições de estarmos prestando esta homenagem. Por isso, muito obrigada, em especial a esses dois e a todas e todos que estiveram aqui conosco nesta tarde. E com essas palavras, declaro encerrada a presente sessão solene.